Oi, nono ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa primeira aula. Como combinado, vamos fazer uma revisão do conteúdo. Vamos utilizar nossa ferramenta principal, a apostila. Vamos direto para a página 2. Vamos falar o assunto a respeito da transformação da matéria. Tudo bem? Então, você consegue me dar um exemplo da onde a química está presente no seu dia? Aonde você consegue enxergar a química? Por exemplo, você sabe me dar um exemplo de uma função química? Você sabe me dar exemplo por que a gente estuda química? Um exemplo de transformação da química. Então vamos pensar. Se você pensar na pasta de dente, no micro-ondas, numa banana apodrecendo, se você pensar nos remédios, nos combustíveis, nas vacinas, você consegue perceber o shampoo, o gel, a sola do tênis, o lápis, a caneta, o celular, a forma de dar aula. Eu estou transformando uma matéria em um outro tipo de matéria para poder enviar para vocês via computador. Então vejam que a química está presente em todo o nosso cotidiano, tá? Não pode esquecer das reações químicas do nosso organismo, tá bom? Outra coisa, a matéria, ela tem a capacidade de transformação. Como diz o título, o enunciado do capítulo, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, segundo a lei de Lavoisier. Antes da gente poder entender a transformação da matéria em outra matéria, a conservação da energia que existe nelas, a gente precisa entender o que é matéria. Então, para isso, existe um conceito básico que você tem que estar ciente, prestar atenção, cai no Enem. O conceito de matéria é que tudo que existe no universo a gente chama de matéria. Então, para ocupar um lugar no universo, ela tem que ter uma massa, ela tem que ter um volume. Então, a gente diz que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, tá? Conceito super importante para quem vai fazer Enem. Se a gente for pensar no objeto água, você consegue perceber de quantas formas você consegue encontrar água? Você consegue encontrar gelo, você consegue encontrar líquido, os rios, e você consegue encontrar as nuvens, por exemplo, né? Então, a água é uma matéria que a gente pode observar nos principais estados físicos da matéria. Além do estado físico sólido, líquido e gasoso, alguém sabe me dizer mais algum estado físico da matéria? Pois nós temos o quarto estado físico da matéria, chamado plasmático ou plasma, que é a composição de alguns planetas, a composição da tela do teu celular, da televisão, do computador, tudo bem? Então, hoje em dia, nós temos 4 estados físicos da matéria. Cada estado físico possui características específicas que nós vamos estudar mais para frente. Tudo bem? O estado físico da matéria, ele determina a forma como o material vai se manifestar, tá bom? O estado físico da matéria, ele recebe um nome dependendo da organização entre as suas partículas, tá? Então, o estado físico da matéria é uma manifestação das partículas organizadas. Então, a gente diz que no sólido as partículas estão bem organizadas de uma forma sólida, né? No líquido, a gente diz que elas estão fluidas
existe espaço entre elas, não existe uma forma certa. Se eu puser um giz dentro da caixinha de giz da professora, eu vou ter o espacinho certo, o volume certo de cada giz. Se eu puser a água num vaso quadrado, ela vai parecer quadrada. Se eu puser a água num vaso redondo, ela vai parecer redonda. Então, não existe forma certa no líquido, que hoje em dia a gente já nem chama muito de líquido, a gente chama de fluido, né? Porque todos os líquidos são fluidos. O estado físico gasoso, existe uma grande distância entre as partículas. O gás, ele não tem forma e ele não tem ele não ocupa um espaço definido. Por exemplo, quando a Rosa faz na escola a merenda, você não consegue saber pelo cheiro qual é a merenda? Quando a sua mãe faz em casa a pipoca, você consegue diferenciar pelo cheiro se a pipoca é doce ou salgada. E a cozinha ficava lá embaixo no pátio e a gente sentia o cheiro lá no andar de cima da escola. Então, a capacidade de propagação do gasoso é muito grande, tá? A gente viu ontem a explosão em Beirute do armazenamento errado de nitrato de amônio e a gente viu a capacidade de expansão do cogumelo de ar que foi feito, qual foi a consequência aquele abalo nas ondas do ar, né? Qual foi o reflexo daquilo? Aqui, as características dos estados físicos da matéria. Então, os materiais que estão no estado sólido, eles apresentam, a gente já acabou de dizer isso, né? Então, aqui a gente pode grifar. Os estados sólidos, sempre a mesma forma e o mesmo volume. Não depende da posição no espaço, tá bom? No estado sólido, a gente diz que a movimentação das partículas é pequena ou nula. Então, é muito difícil você quebrar algumas coisas, tá? O sólido, ele com a vibração, ele pode desorganizar. Por exemplo, cada objeto tem uma temperatura específica para mudar para o estado líquido, tá bom? Que é a temperatura específica. A gente já viu, isso aqui é uma curiosidade bem legal, a gente já viu que os metais em temperatura ambiente e pressão normal, que é a pressão da atmosfera, nessas condições eles são duros, os sólidos são duros. Acontece que a gente tem um elemento químico na tabela periódica que em temperatura ambiente e pressão atmosférica normal, ele fica no estado líquido. Como é o nome deste metal? Está dentro do termômetro. Muito bem para quem respondeu mercúrio. Outra característica do outro estado físico, do estado líquido, as outras características, é a menor organização, como a gente já falou, dos recipientes que a gente pode pôr, certo? A gente já falou que o volume, é fixo. Isso é super importante saber. Então, 1 litro é 1 litro. A movimentação das partículas no líquido é considerada média. Elas têm um certo nível de movimentação. E no estado gasoso, que foi o último que a gente viu ali, tem uma desorganização das moléculas.
o espaço, né, que a gente também comentou. E a gente também falou que elas têm a capacidade de ocupação muito grande, por isso que a gente sente o cheiro à distância. Tudo bem até aí? Aqui tem uma tabelinha que é uma colinha, né? Um resumo básico dos estados físicos, a forma e o volume. Aqui a organização das partículas e aqui uma demonstração prática do nosso dia a dia, tá? Acontece uma coisa. O nome do capítulo é transformação. Então, até agora a gente viu a matéria de exemplo, a matéria base, que é a água. Agora a gente vai ver as mudanças desse estado físico, como que pode acontecer, tá bom? Como a gente estava falando do mercúrio aqui nessa página, tem a temperatura e a pressão, são exemplos de determinantes para alterar o estado físico dos materiais, tá? Então, 2 fatores importantes é a temperatura e a pressão. Mudança de estado físico da matéria. Olha só, aqui é uma prática. A da cânfora, esse segundo procedimento aqui, em vez de você fazer com cânfora, todo mundo tem em casa para espantar traça. Naftalina. Deixa eu ver o que pega aqui. Naftalina. Naftalina é uma bolinha que a gente bota cristalizada, a gente bota dentro do guarda-roupa para espantar traça quando você vai guardar as roupas. Vê com a tua mãe, se não tiver naftalina em casa, pergunta para a mãe, investiga, tenha curiosidade de cientista. As coisas mais importantes do planeta hoje em dia não é saber responder, é saber perguntar. Então questionem, instiguem o teu próprio conhecimento, vá ver o que você gostaria de saber a respeito de todos os assuntos. Pergunta para sua mãe o que acontece com a naftalina quando a gente bota dentro do guarda-roupa. E a outra, que eu sempre falo com vocês, é pegar um copo de água geladíssimo, uma garrafa de água gelada e colocar dentro de um copo. E observa o copo, o que aconteceu, tá? Essas 2 práticas a gente pode conversar depois do experimento de vocês, para vocês poderem ver o que acontece, se questionarem e depois a professora dá a resposta para vocês. Uma coisa bem importante de perceber é o nosso comportamento no calor e no frio. Você já reparou que quando é calor, tá todo mundo mais agitado, todo mundo quer pedalar, todo mundo quer ir pra praia, todo mundo quer fazer caminhada, tá todo mundo bem disposto. E quando chega o inverno, a gente tem maior tendência a dormir mais, a comer mais, querer ficar quietinho, ficar coberto, parado, tentando se esquentar. Então, a temperatura, a variação da temperatura produz a agitação. A variação da temperatura produz a agitação das moléculas. Se a temperatura diminuir, a agitação das moléculas reduz. Tudo bem? Com isso, passa num estado mais de letargia. E se a gente aumentar a temperatura, consequentemente, vai ter maior agitação das moléculas, tá? Então, quando a gente resfria ou a gente aquece, a gente provoca mudança de estado físico.
vamos voltar nessa frase aqui porque ela é tão importante e isso cai no vestibular, cai no Enem. Resfriar, opa, desculpem, bati no meu suporte de aula. O resfriamento libera energia e o aquecimento absorve, consome energia. É por isso que fazer as caminhadas no verão a galera emagrece mais e no inverno a galera come mais, tá? O resfriamento, ele libera, você tem que se aquecer, você tem que provocar agitação das moléculas, você tem que tremer para poder se esquentar. Então, o resfriamento provoca liberação de energia e deixa o corpo mais estático. E o aquecimento provoca a absorção de energia e, neste caso aqui, pode provocar a mudança do estado físico. Tudo bem? Vamos lá. Aqui em cima dessa legenda, aqui em cima, está a representação esquemática da mudança, o que acontece com nas mudanças, o que acontece com a energia. Então, do estado sólido para o líquido, acontece a liquefação dos objetos, tá? Eles se tornam liquefeitos. Do estado líquido para o estado gasoso, acontece a vaporização da matéria. Essa mudança de estado físico, ela é reversiva. Então, quando do gasoso se torna líquido, condensa e escorre na parede, tá? Ela dá uma espremidinha a mais. Quando do líquido para o sólido, ele solidifica ou se funde, causando a fusão. Então, nesse exato momento, a temperatura de mudança de estado físico do líquido para o sólido, você tem exatamente o ponto de fusão, aonde se funde. E quando você tem a mudança do estado físico do líquido para o gasoso, o exato momento, a temperatura em que ele muda de estado, você tem o ponto de ebulição. Já vamos descobrir por que esse nome aqui é ebulição e aqui é vaporização, tá? Acontece que essa mudança de estado físico também pode acontecer do sólido direto para o gasoso, que é o que você vai descobrir com a naftalina. Essa mudança de estado físico se chama sublimação. Ela acontece de um lado para o outro, mas ela não é reversível. Você não tem... Até é em laboratório, né? Em laboratório tudo é possível para aquele que crê. Olha só o que eu tenho para dizer para vocês. A mudança de estado físico da matéria necessita o aumento da temperatura, que é aqui em cima. A gente vai aumentar a temperatura com o fogo, por exemplo, e essa energia vai ser absorvida pelo produto e vai aumentar a agitação das moléculas. E quando isso acontece, que aumenta a temperatura, a gente diz que houve uma transformação endotérmica. E quando acontece a liberação de energia, você para de fornecer o calor, ela começa a resfriar o corpo, então ela perde calor, ela perde energia.
tá? Então, libera quando diminui. Quando acontece isso, a gente diz que quem agiu foi o meio externo, ela perdeu para outra coisa, né? Saiu do corpo dela. Então, é exotérmica, tá bom? Vamos conhecer um pouco mais dessas mudanças. Tem características especiais. A gente já falou da fusão, da vaporização. Quando chegou aqui na vaporização, quando chegou aqui na vaporização, eu falei para vocês do ponto de ebulição. Porque a vaporização, ela pode acontecer de várias formas. Quando ela é evaporação, ela é um processo espontâneo, natural. Por exemplo, a ação do Sol sobre o planeta Terra. Quando a gente diz dela ebulição, você tem que atribuir a tal da temperatura. Então, o ponto de ebulição, ele é controlado laboratorialmente. Você consegue saber qual é a temperatura exata de cada produto. E no tipo calefação, é quando acontece instantaneamente. Por exemplo, a água na frigideira. Quando você joga água na frigideira, que ele faz o tss, ele faz instantaneamente, tá? A calefação é uma forma de aquecimento das casas nos países gelados. Aqui, ó, quando a gente fala da condensação, que a gente está falando que ele está condensando, é porque ele está perdendo o espaço entre as partículas gasosas. E a solidificação é se tornar sólido, né? É fazer o cubinho de gelo. A sublimação a gente também já falou, tá? Que é reversível em laboratório, porque a nossa pressão atmosférica do planeta é quase constante. Assuntos para mais tarde. Só um pouquinho. Bom, gente, lá na página 8, a última parte da nossa aula de hoje, vocês devem estar se perguntando, mas a professora Carla está o tempo inteiro falando de mudança de estado físico da matéria dentro de um conteúdo de química, porque a gente está falando de temperatura, a gente está falando de transformação. Como é possível isso? Então, o que acontece é que quando não há alteração na composição química da matéria, a gente diz que esta substância, ela, quando passou de um estado para o outro, ela não se modificou, não teve alteração nela, na constituição dela, tá? Que é diferente, por exemplo, de quando você dissolve um pacote de suco dentro de 1 litro de água. O suco pozinho colorido vai virar um líquido colorido, adocicado, com cheiro, né, com sabor. Então, quando não há formação de substância diferente da original, é só transformação física. Aqui tem um QR Code e um videozinho para você ver. Na próxima aula, eu vou começar a falar daqui das transformações químicas, tá? Para não embaralhar a cabeça de vocês, a aula de hoje termina aqui. Na próxima aula, eu volto para ver os comentários de vocês das atividades. Fiquem com Deus e até a próxima aula.